Meleque corre atrás de Seinep gritando mamãe, mamãe, e se joga nos braços dela pedindo para nunca mais deixá-la. Mas calma, porque a emoção vem acompanhada de muito perigo. Deixa o like e se inscreve agora. Esse capítulo tá demais. No parque, Meleque pega várias tiaras de flores e sai oferecendo para as pessoas. Ela volta com as mãos vazias. Conseguiu vender tudo. A florista fica impressionada e entrega o dinheiro que combinaram. Meleque pergunta animada: Posso voltar amanhã? A florista diz que não vai estar lá, que só volta a vender ali na semana que vem. Meleque diz que volta na semana que vem, então, e mostra o dinheiro que ganhou para Hassan com muita alegria. Ela vai embora empurrando o carrinho. Será que irá encontrar a vizinha lá na casa? A campainha toca sem parar na casa de Caide. Ela vai atender e Sully está na porta exigindo saber onde está sua filha. Caide tenta barrar a entrada avisando que Seinep não tá, mas Sully invade a casa e fica gritando e xingando. As duas começam a discutir na sala. Sully continua gritando por Seinep e diz que não acredita em Caide, já que ela foi capaz até de inventar um túmulo falso para enganar a própria filha que estava em depressão. Seinep chega bem nessa hora, mas não conseguiu ouvir o que Sully disse e pergunta do que estão conversando. Sully exige: Quero meus filhos de volta, Seinep. Ela diz que vai saber que tipo de plano a professora armou com a ajuda da mãe torta dela, que deu muitas oportunidades, mas Seinep arruinou todas, e que daqui para frente tudo vai ser diferente entre elas. Caide perde a paciência e berra: Sai da minha casa agora ou eu chamo a polícia. Sully sai, mas antes ameaça Seinep. Se você tiver algum cérebro, deveria ter medo. Seinep fica preocupada com a mãe que acaba de passar por tanto nervoso recém-infartada. Sendiz e Armete chegam no restaurante depois de Sendiz tirar dinheiro sabe Deus de onde para entrar na sociedade. Lá eles encontram polícia por todo lado. Armete pergunta o que está acontecendo. Um homem responde que é uma inspeção de rotina, começa a falar tudo o que está errado do estabelecimento e pede a licença. Armete sai para buscar a papelada e Janer, o policial amigo de Sinan, aparece perguntando se outro agente encontrou algo. Sendiz vai até ele e pergunta o que ele pensa que está fazendo o que ele faz ali. Janer responde que é uma inspeção de rotina e não tem nada a ver com ele. Sendiz ameaça: Diga a seu ex-chefe que não se meta comigo, que saia do meu caminho. Juro por meu filho que se esse homem continuar me pressionando, farei algo para que ele aprenda a se comportar. Janer vai embora, mas adverte: se tiver um probleminha sequer aqui, eu me encarregarei pessoalmente. Meleque chega com Hassan na casa onde estava escondida, mas ao abrir a porta, vem a surpresa. Gonu e Aisel estão lá dentro esperando por ela. Gonu dá papinha para Hassan e chama Meleque para ficarem em sua casa, porque não é certo ela ficar sozinha ali com o irmãozinho. No entanto, a menina faz que não ouviu. Gonu olha para Aisel sem saber o que fazer. Anoitece e Seinep continua preocupada com a falta de notícias de Turna. Enquanto isso, Meleque já está na casa de Gonu e a senhora Seinep brinca com Hassan. O clima é de acolhimento e carinho. Meleque pede para a vovó contar um conto de fadas. A senhora Seinep promete contar, mas fala que seus contos são mágicos e as crianças que os ouvem crescem muito rápido. Meleque pula de alegria. Ela quer ser grande para poder cuidar do irmão e se livrar da família que tem. Gonu liga para Seinep e avisa que tem boas notícias. A Turna e o irmão estão aqui na minha casa. Seinep fica extremamente aliviada e diz que está indo imediatamente para lá. Gonu implora que Seinep espere e não vá agora, porque prometeu à Turna que não contaria para ninguém, por isso está ligando escondido para avisar. Seinep aceita e pergunta como as crianças estão. As duas combinam de se ver pela manhã para conversar melhor. No dia seguinte, Gonu fala ao telefone com uma amiga e agradece pela ajuda. Vai levar as crianças para casa dela. A senhora Seinep escuta a conversa e pergunta o que Gonu está fazendo. Ela pede desculpas, mas diz que vai se esconder com as crianças, porque elas precisam de sossego e paz. A sogra pergunta como ela e as crianças vão ter sossego como fugitivas. Gonu explica que não tem alternativa.
Se não fizer, Seinep fará sem pensar e pode até ser presa se for vista com eles. A senhora Seinep pergunta por que Gonu não tenta adotar as crianças, já que Seinep não pode. Mas Gonu lembra da realidade. Como ficou 24 anos na cadeia, jamais permitiriam que ela a adotasse. Ela vai se encontrar com Seinep e explica que pensou muito, mas fugir com as crianças é a única maneira de resolver as coisas por enquanto. Promete ligar sempre para informar como eles estão. Seinep conta que sente muito a falta de Turna e queria estar com ela, mas fica tranquila por saber que as crianças estarão bem com Gonu. Só pede para se despedir de Meleque antes de fugirem. Na casa de Gonu, a senhora Seinep conta mais uma história para Meleque. É um conto sobre uma princesa que tinha uma filha que amava mais do que tudo e que protegia de todos. De forma lúdica, ela conta a história de Seinep e Meleque, explicando por que a neta afastou a menina quando estava doente e pensava que ia morrer. Meleque se identifica imediatamente e responde: Tenho certeza que essa menina ficou muito triste. A senhora Seinep concorda, mas pede para Meleque pensar bem. Se soubesse da enfermidade da mãe, a menina ficaria bem mais triste. E continua. A princesa sarou, e assim que despertou, já perguntou da filha, implorando para que buscassem a menina. Todos os guardas do castelo começaram a procurar a filha da princesa, mas como não conseguiram, acharam que um dos guardas achou melhor mentir, dizendo que a menina tinha morrido. Quando a princesa recebeu essa notícia, ficou completamente destruída. Ela se arrependeu de ter voltado à vida, parou de comer e beber por dias de tanta tristeza. Até que, depois de muita tentativa, um príncipe conseguiu que a princesa voltasse a viver. Mas a mãe nunca esqueceu a filha. Meleque limpa as lágrimas emocionada e diz que já conhece o resto da história. Ela dá a desculpa de ir ver Hassan e sai. Nessa hora, Gonu liga e diz que está indo para a loja com Seinep. A senhora responde que venham sim e começa a contar seu plano para que mãe e filha se encontrem. A cena corta para Sinan indo embora do trabalho, já no estacionamento. Quando entra no carro, Sendi surge no banco de trás colocando um canivete no pescoço de Sinan. Os papéis trocaram, ex-delegado. Agora eu é que estou no comando. Vamos dar uma volta. Dirija. Na loja de Gonu, Seinep coloca em prática o plano da avó e fala em voz alta para que Meleque escute. Eu não faço ideia de onde a Turna está, mas sei que está bem. Eu posso sentir no meu coração. Meleque desce as escadas devagar e fica escutando. Seinep continua falando para Gonu. Mesmo que ela não me ame, mesmo que não esteja comigo, saber que está bem e a salvo me basta. Turna é minha filha. Ela é a razão de eu respirar, de viver. Meleque senta no degrau da escada e começa a chorar silenciosamente, tocada pelas palavras da mãe. Seinep continua falando para Gonu. Se um dia ela me perdoar, se me chamar de mãe outra vez e dizer que precisa de mim, estou disposta a lutar contra todo mundo por ela. Nunca deixarei de amar a Turna. A menina fica chorando quietinha na escada, muito emocionada, mas não desce. Percebendo que Turna não vem, Seinep diz em voz alta: Agora vou embora. Ela sai da loja muito triste por não ter conseguido ver a filha. Já na calçada, de repente ela escuta: Mamãe, por favor, não vá embora. Em um momento de muita emoção e alegria, Meleque corre para os braços da mãe, contando que sentiu muito a falta dela e implora: Nunca mais me deixe, mamãe, por favor. Seinep fala que aconteceram coisas muito ruins que a separaram, mas que ela nunca a abandonou e jamais abandonaria a filha. De volta ao carro, Sendiz continua pressionando o canivete no pescoço de Sinan, ordenando que ele dirija. Sinan pergunta afinal o que ele quer, e Sendiz faz uma lista. Primeiro, deverá parar de segui-lo. Segundo, vai cuidar da própria vida. Terceiro, vai se lembrar das palavras dele e não incomodá-lo mais, porque se sentir pressionado, irá dar um fim no ex-delegado. Se não aproveita uma brecha e acerta uma cotovelada violenta no rosto do crápula. Ele puxa Sendiz para fora e agora é Sinan quem está com o canivete. O que você estava falando mesmo? O que acontece se eu te pressionar?
Você me confundiu com os lixos do seu mundo. Eu passei a vida toda lidando com ratos como você. Se meteu com a pessoa errada. Some da minha vista. Sem diz, mesmo perdendo, ameaça. Voltaremos a nos ver, ex-delegado. Sinan responde com firmeza. Acredite, você não quer voltar a me ver, sem diz. Ninguém manda prender esse homem? Que isso, gente? Na casa de Gonu, Turna tá no colo de Seinep e as duas conversam, trocando beijos e carinhos. Gonu aparece avisando que está preparando a famosa sopa de iogurte para Meleque e conta que o Hassan acordou quando ouviu a voz dela. Meleque corre para ver o irmãozinho no quarto. Gonu pergunta para a filha o que farão agora. Turna vai até o quarto e conta para o bebê que a mamãe está lá e que nunca os abandonará. A senhora Seinep observa feliz que seu plano deu certo e Turna, tão inteligente, entendeu tudo. Na sala, Seinep e Gonu conversam preocupadas, sem saber o que fazer agora. Gonu sabe que se a polícia encontrar Turna com a filha, ela será presa. Turna aparece na sala e pede novamente. Não me deixe, mamãe. Você disse que não ia me deixar. Seinep promete que não a deixará. Na mesma hora, elas se assustam com gritos e batidas na porta. É Sully. Elas correm para se esconder enquanto Gonu vai atender a porta. Gonu vai até a porta e abre, perguntando para que o escândalo. Sully invade a loja gritando e exigindo ver os filhos. Gonu enrola dizendo que as crianças não estão lá e ameaça chamar a polícia. Sully não se importa, corre para dentro da casa. A senhora Seinep pergunta o que está acontecendo e a sem-educação é cruel. Perdi meus filhos, velha. Você nem sabe quanto tempo de vida tem. Não se meta comigo. A senhora fica horrorizada e chama ela de língua de serpente. Sully vai em direção ao quarto, onde elas estão escondidas com o bebê, e abre a porta. Tensão máxima. Seinep, Turna e Hassan estão atrás da porta, prendendo a respiração. Sully não vê ninguém e sai. Ela começa a gritar de novo, exige saber onde estão os filhos e diz que vai quebrar a casa toda. A senhora Seinep dá um basta na situação e enfrenta Sully. Chega! Você está gritando feito louca na nossa casa e nos desrespeitando. Ao invés de gritar aqui, seria bom se pensasse no porquê as crianças fugirem de você. Sully faz pouco e diz que elas são 3 malditas gerações de loucas e que não deve explicações para ela. A avó de Seinep responde que elas não têm que pedir e nem dar explicações para ela, mas que, na verdade, ela deveria responder isso para si mesma. Agora basta. Vá procurar seus filhos em outro lugar. Fora. Sully sai, mas deixa um aviso final. Nunca deixarei Seinep ficar com meus filhos, entendeu? No restaurante, Sendiz volta e mente para Amet que já resolveu tudo com a polícia e que não vão mais incomodá-los. Amet pergunta do dinheiro e Sendiz entrega um envelope com o que faltava, dizendo que ganharão muito dinheiro e que tem grandes planos para o lugar. Do nada, ela retira uma parte do dinheiro que acabou de dar, dizendo que merece como recompensa, e vai embora. Coitado desse Amet, está sendo enrolado na cara dura. Na casa de Gonu, Turna pede para Seinep não ter medo, que ninguém irá separá-las. Gonu chama Seinep para conversar. Ela tem medo que Sully chame a polícia. Sugere ir para a casa da amiga, como estava combinado, mas Seinep não quer se afastar de Turna. Ela diz que a menina precisa ter uma infância normal, ir à escola, que ela é irmã de Hassan, não mãe. A única opção seria achar uma família confiável para adotar as crianças. Ela não consegue pensar em mais nada. Gonu lembra que não é fácil achar uma família e pergunta o que ela vai fazer com as crianças até lá. Seinep diz que terá que entregá-los para Sully, mas não essa noite. No entanto, eles não podem ficar ali, porque Sully pode aparecer com a polícia. Seinep tem uma ideia. Liga para Arzu, colega de trabalho, e pede ajuda. Eles ficam lá essa noite, os 3, juntos. Turna corre abraçar a mamãe muito feliz. Sinan chega em casa e dá de cara com Sully esperando, já afirmando que Seinep está escondida lá com os filhos dela.
Ele pergunta se ela combinou com o marido de encher o saco dele. Sully diz que não sabe do que ele está falando, só quer saber os filhos e tem certeza que Zeynep levou eles lá. Sinan informa que Zeynep nem mora mais lá. Sully não acredita e ele oferece a chave para que ela possa ver com os próprios olhos. A dita cuja fica sem graça, chama ele de louco e pergunta o que vai fazer com as chaves dele. Antes de ir embora, ela avisa: Nunca deixarei Zeynep ficar com meus filhos, entendeu? Zeynep se prepara para sair com as crianças e pede para Gonum não contar nem para Caide, por causa do infarto que ela sofreu há pouco. O celular dela toca e é Ganzi, avisando que está com os papéis do divórcio prontos para enviar para Sinan. Ela pergunta se a irmã não quer esperar um pouquinho para pensar melhor nisso. Zeynep diz que quanto antes resolver isso, melhor, e afirma: a decisão já está tomada. Jamais poderia continuar casada com alguém que mentiu assim, especialmente sobre Turna. Ela avisa que está indo dormir na casa de uma amiga para distrair a cabeça. Será que a consciência de Ganzi não pesa? Ela e a mãe são as maiores culpadas dessa mentira, mas é Sinan quem está pagando tudo sozinho. Gente, eu tô chocada até agora. Você acha que Zeynep vai conseguir manter as crianças escondidas? Ou Sully vai acabar descobrindo e chamando a polícia? E o Sinan? Será que ele vai contar para Zeynep que é a Caide que inventou tudo isso? Ou vai continuar levando a culpa sozinho? Eu preciso saber o que você achou dessa reconciliação de Zeynep com Turna. Foi emocionante demais, né? Comenta aí que eu quero ler cada comentário. Se você chorou junto comigo nesse episódio, muito obrigada por estar aqui. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Ah, e compartilha com quem precisa ver essa cena linda. Amanhã tem mais e já vou avisando. A situação vai ficar muito mais complicada. Prepara o coração. Até amanhã. Tchau, tchau.